Nono ano, vamos lá para mais uma aula, onde essa aula de hoje será a continuação da aula anterior, onde aí traz como tema o mundo pós 11 de setembro de 2001, né? Então, a gente viu na aula anterior alguns dos conflitos, né, que surgiram aí depois do 11 de setembro de 2001, depois dos atentados aí, né, as Torres Gêmeas e o Pentágono nos Estados Unidos, e hoje aí a gente vai dar uma continuação ainda sobre esses conflitos. Então, aí, mais um, né? Invasão ao Iraque. Então, vamos ver aí como se deu, né? Essa invasão aí ao Iraque. Então, para começar, o Iraque é um país localizado aí no Oriente Médio, onde encontra-se a histórica planície da Mesopotâmia, né? Onde se destaca aí os rios Tigres e Eufrates, que esses dois rios aí amenizam o clima árido da região. Então, esses dois rios é de suma importância aí para a região, porque como possui um clima árido, né, um clima seco, então a população precisa da água desses rios. Então, durante aí o governo de Saddam Hussein, o Iraque envolveu-se em vários conflitos, né, onde aí que a gente vai destacar alguns. Esses conflitos, né, eram de interesse nacionais e também internacionais, devido à posição estratégica da região. Então, por que essa posição estratégica da região? É porque nessa região aí contém gigantescas reservas de petróleo. Então, por isso que é uma região aí estratégica. Esses conflitos aí levaram à destruição de praticamente toda a infraestrutura do país, como também aí o sofrimento de sua população, né? Tanto pela violência como pela miséria e pela fome. Então, em relação a esses conflitos aí, a disputa pelo petróleo, então a infraestrutura do país ficou totalmente aí destruída, como também a população vive sofrendo aí tanto pela violência como também pela miséria e fome. Localização do Iraque, né? Tá aí o mapa mostrando para vocês, né? Aonde está localizado, certo? Tá aí Irã, Síria, Jordânia, né? Arábia Saudita, que são aí seus países, né? Limites. Continuando aí, após a guerra entre Irã e Iraque, né, que aconteceu aí no ano de 1980, então preste atenção, aí no ano de 1980 aconteceu aí a guerra entre Irã e Iraque, que essa guerra foi motivada aí principalmente por questões religiosas, né, que deixou também milhares de mortos e não teve aí nenhum vencedor, onde o Iraque promoveu nova invasão e ocupação do Kuwait, né, em 1990. E essa invasão aí tinha como objetivo de tomar, né, posse das grandes reservas petrolíferas do país, né? Então, a invasão aí do Iraque ao Kuwait, né, foi aí com o objetivo de tomar, né, tomar posse aí das grandes reservas de petróleo que existia no país. Os Estados Unidos, visando defender seus interesses, intervieram, né, com o apoio internacional que somava mais de 30 países, dando início assim à Guerra do Golfo, né? O resultado foi a derrota iraquiana, né? Então, quando os Estados Unidos viu aí que o Iraque estava querendo se apossar, né, do território das reservas de petróleo, né? Então, o que ele fez? Reuniu-se com vários países aí e deu início aí a mais uma guerra, que essa guerra ficou conhecida como Guerra do Golfo, onde aí, nessa guerra, o Iraque, né, foi derrotado. Em 2003, George W. Bush, né, ordenou a invasão ao Iraque, alegando que Saddam Hussein possuía armamentos nucleares, né? Então, ele recebeu uma denúncia aí que Saddam Hussein possuía armamentos nucleares em seu território. Então, provocando aí mais um conflito conhecido por Segunda Guerra do Golfo. Temos aí, né, Irã e Iraque, um mapa mostrando, né,
São países aí vizinhos que vivem disputando território aí a todo momento. Em relação à morte de Saddam Hussein, temos aí, embora o ditador tenha sido rapidamente deposto, né, as tropas aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, não encontraram armamentos nucleares. Então, era uma denúncia falsa, né? Denunciaram aí que existia esses armamentos, né, nucleares no território, só que aí os Estados Unidos não encontrou nenhum tipo de armamento nuclear no território. Então, Saddam Hussein foi julgado fora do seu país e foi condenado à forca e executado em 2006. Em relação ao terror e à indústria armamentista, vamos ver aí qual o objetivo dessas indústrias armamentistas, né? Guerras mundiais, conflitos étnicos no Oriente Médio, como também os atentados terroristas e os atentados de 11 de setembro, são aí alguns exemplos do bélico para fins econômicos, né? Então, os armamentos bélicos aí têm um objetivo, né? O quê? Ter um desenvolvimento econômico bem maior aí na indústria bélica. Quando os aviões se chocaram contra o World Trade Center e o Pentágono, a indústria armamentista considerou esses ocorridos positivos do ponto de vista econômico. Por quê? Porque eles visam aí o dinheiro, né? O principal objetivo desses terroristas, né? Quanto mais a destruição, mas aí há necessidade de produzir armamentos nucleares para poder haver todo esse confronto entre os países. Segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, num documento aí divulgado em junho de 2010, só em 2009, né, os gastos da indústria armamentista em todo o planeta aí atingiram aproximadamente 1,5 trilhões de dólares, garantindo assim uma elevada margem de lucro às empresas do setor privado, né? Então, as indústrias armamentistas aí só tendem a ganhar com esses conflitos aí no mundo, né? Porque quanto mais há conflito, mais vende aí armamentos nucleares. Então, vai fazendo com que as indústrias armamentistas tenham sempre aí um desenvolvimento bem maior. Uma imagem aí, né, da indústria bélica. O avanço dos Estados Unidos no Oriente Médio, o atentado terrorista de 11 de setembro e a falsa denúncia de produção e armamento de armas, né, que foram apontadas como causa das ações militares dos Estados Unidos na região do Oriente Médio, serviram aí de perfeita camuflagem para os verdadeiros interesses dos Estados Unidos. Que quais eram os interesses? Desarticular os governos vigentes dos países, né, opositores do modelo socioeconômico e também satisfazer as vontades da superpotência mundial, né? Então, os Estados Unidos aí sempre buscando estar à frente aí, né, de todos os conflitos, de todos os problemas existentes no mundo, por ser considerado aí a principal potência, né? O Irã, né? Sobre o Irã, é um país aí também localizado no Oriente Médio, né? Onde em 1979 ocorreu a Revolução Islâmica, né? Levando aí ao poder um regime fundamentalista xiita no lugar da antiga monarquia pró-ocidental, onde essa revolução uniu Estado e religião, isolando o Irã do Ocidente e declarando os Estados Unidos como o principal inimigo, né? Então, o Irã teve aí, né, como o seu principal inimigo os Estados Unidos. Essa questão motivou aí o Iraque, apoiado, né, pelos estadunidenses, pelos soviéticos e também por países árabes conservadores que temiam a expansão da revolução fundamentalista pela região. Então, aí, a partir de 2002, o Irã é acusado pelo ex-presidente, né, estadunidense, George W. Bush, de fazer parte do eixo do mal, juntamente com a Coreia do Norte e o Iraque, por tentar produzir armas nucleares e por possuir também
ogivas, né, comprada de outros países. Então, aí temos o Irã, né, tendo como principal inimigo os Estados Unidos e o Iraque tendo aí como aliados, né, os Estados Unidos, como também os soviéticos e os países árabes, né, ao seu favor. Então, essa disputa aí entre Irã e Iraque, né, vem há muito tempo e até hoje ainda permanece aí, né, os dois países vivem disputando tanto questão territorial, principalmente devido aí às grandes reservas de petróleo existentes nos territórios. Localização do Irã, né? Temos aí países vizinhos, o Iraque, Afeganistão, Paquistão, o Kuwait, né? Guerra Irã-Iraque, aí que começou em 1980 e até 1988, mas isso aí ainda continua. Aqui só são alguns dos acontecimentos, né? Onde aí em 1975 teve um acordo entre Irã e Iraque. Em 1980, Saddam Hussein, presidente do Iraque, revogou o acordo invadindo as terras do Irã ocidental, né? O Iraque era apoiado pela Arábia Saudita, Estados Unidos e União Soviética, enquanto o Irã contava com a ajuda da Síria e da Líbia, né? Interesses iraquianos em áreas petrolíferas do Irã. Após o ataque iraquiano, as forças do Irã conseguiram suprir as do Iraque, reconquistando as terras de volta. Em 1982, o Irã recusa, né, o cessar-fogo. Em 1987, hostilidades iraquianas contra navegações iraquianas no Golfo Pérsico. E em 1988, ONU exige cessar-fogo, né? E por fim aí da guerra. Então, esses são alguns dos acontecimentos, né, desse conflito existente aí entre o Irã e o Iraque. Pronto, sobre esse conteúdo, né, fechamos aqui com essa aula, onde eu vou deixar mais duas perguntinhas aqui para vocês, para ser respondida durante a nossa aula, certo? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Quando aconteceu a guerra entre Irã e Iraque? Essa é a primeira pergunta que vocês vão responder. E a segunda pergunta é: o que aconteceu no Irã no ano de 1979? Certo? Então, tá aí as duas perguntas que vão ser respondidas durante a nossa aula. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.